Bem, é difícil falar de mineração web sem falar de recuperação de informação, porque a recuperação de informação é base para a mineração web. Na verdade, toda a parte do pré-processamento é RI. A mineração de fato acontece depois. Então, nós vamos apresentar de forma um pouco mais sumarizada os principais conceitos de RI. Hoje a gente vai definir, vamos falar um pouco da busca booleana, e aí depois a gente vai entender por que é importante tratar os dados não estruturados ou semi-estruturados e também indexá-los, porque muitas vezes a gente não vai trabalhar com a coleção inteira, então a gente vai buscar para depois trabalhar com esses dados e por isso eles precisam estar indexados. Então nós vamos entender como funciona um sistema de busca na web. Então vamos aqui, inicialmente, apresentar uma introdução, definir RI, depois nós vamos falar da principal estrutura de dados utilizada em recuperação de informação para indexação de documentos, que é o índice invertido. Depois a gente passa para processamento de consultas booleanas, ou seja, indexou para permitir busca. Então aqui é que ele vai buscar, no caso, uma consulta booleana, e nas próximas partes relacionadas a essa semana de RI, a gente vai falar sobre os outros tipos de consulta também. E depois otimização das consultas booleanas. Então vamos lá, o que é recuperação de informação? É a tarefa de encontrar material, encontrar conteúdo, né, que usualmente são estruturados, não estruturados, tá, de natureza não estruturadas ou semi-estruturada, como a gente vai falar, que satisfaçam uma necessidade de informação a partir de grandes coleções, armazenadas em computador, claro, a gente não está falando de ir na biblioteca e encontrar conteúdo. Então, normalmente a partir de grandes quantidades. Se fosse pouca quantidade, a gente poderia não usar as técnicas de RI e tentar encontrar diretamente a necessidade de informação que a gente quer. Então, existem esses três ingredientes, né? Então, RI é encontrar material, problema de encontrar o material em bancos de dados não estruturados ou semi-estruturados, satisfazendo uma necessidade de informação, sendo que esse banco de dados normalmente é muito grande. Então, aqui só para a gente separar o que é dado estruturado e não estruturado. Dado estruturado é aquele que você pode visualizar como uma tabela, onde as tuplas são as linhas e as colunas são os atributos dessas tuplas. Então, por exemplo, o empregado Smith tem o gerente Jones e tem esse salário aqui. Se a gente quiser recuperar todo mundo que tem um salário menor do que 60 mil, por exemplo, e que tem o Smith como gerente, a gente faz uma consulta aqui usando SQL, por exemplo. Então, para dados não estruturados, a gente não tem como organizar em tabelas, em propriedades, atributos e tuplas dessa maneira. Nós precisamos usar outros conceitos. Então, dados não estruturados tipicamente refere-se a texto livre. Não necessariamente tem que ser. Uma sequência de DNA também significa dados não estruturados, mas vamos focar aqui para texto. É possível consultas por palavras-chave, onde pode-se incluir operadores de inclusão ou exclusão. Consultas ficam em um nível mais conceitual. Exemplo, encontre todas as páginas sobre abuso de drogas. Então, na verdade, a necessidade de informação é abuso de drogas. Todas as páginas que tiver abuso de drogas podem ser candidatas a resolver a minha necessidade de informação. Vamos lá. Os dados semi-estruturados, na verdade, quando fala semi-estruturado, assim, alguma estrutura sempre vai existir. Por exemplo, olha esse slide. Você está vendo, inicialmente você vê um monte de texto, mas aqui no meio tem uma estrutura, tem um título aqui em cima, aí depois tem tópicos, que também representam a estrutura, subtópicos, aqui dentro tem, vamos dizer, marcadores, como por exemplo as aspas, poderia ter negritos, poderiam ter e tem tamanhos diferentes de fontes, então tudo isso representa alguma estrutura. Então muitas vezes a gente fala dado não estruturado, mas se refere a dados semi-estruturados. Considerações básicas em RI. O que é uma coleção? Nós sempre vamos chamar dessa maneira. Coleção é a lista de documentos. É um conjunto de documentos. Ou seja, é um conjunto limitado. A web, como ela está espalhada nos servidores, ela não é uma coleção. Para eu ter uma coleção, eu tenho que ir lá buscar e trazer para o meu computador.
para a minha central. Não precisa ser um computador só, podia ser para o meu cluster de máquinas, mas eu preciso tê-las. Qual é o objetivo da RI? Recuperar documentos com informação que seja relevante para a necessidade de informação do usuário e que ajude o usuário a completar a tarefa. Ou seja, se ele quer saber mais a respeito de abuso de drogas, o que ele quer saber mais? Em algum momento ele vai ter pesquisado e vai ter encontrado aquela informação. É uma tarefa relativamente difícil porque o sistema não sabe o que as pessoas querem. E elas traduzem o que elas querem a partir de palavras-chave. Então veja só como acontece o processo de busca em recuperação de informação. Esse aqui é o modelo clássico. Você tem uma tarefa, algo que você precisa fazer. Por exemplo, eu preciso me livrar de ratos de uma forma politicamente correta, vamos dizer. Eu não quero matá-los. No fundo, transformar essa tarefa em uma necessidade de informação significa conseguir elaborar que eu quero informações sobre remover ratos sem matá-los. Mesmo que num nível mais alto, aqui em cima, eu queria me livrar deles, de uma forma politicamente correta. A partir dessa necessidade de informação, é preciso apresentá-la em uma forma verbal, porque essa forma verbal pode então ser consultada. Na nossa cabeça, como buscadores, quando a gente pensa no que a gente precisa buscar, normalmente a gente já traduz aqui da tarefa para a forma verbal, sem pensar muito na necessidade de informação. Apesar de que esse processo, mesmo que sem a gente saber que está passando por ele, ele vai acontecer. Então vamos lá, eu encontrei uma forma verbal para eu fazer a consulta, e essa forma foi armadilha rato. Agora, claro, vai aparecer muita armadilha que é para matar o rato. Então, é aí que vem a relevância. A consulta é feita na máquina de busca, que vai usar da coleção, vai buscar na coleção, no fundo, né, nesses dados que eu tenho. O dado que eu não tiver na coleção não pode ser retornado, claro. A partir daí, eu vou apresentar uma lista de resultados, ou seja, todas as páginas são candidatas a responder, e aqui, com o refinamento, eu ranqueio aquilo que pode ser melhor para o usuário. Então, esse é o modelo clássico. Ou seja, em outras palavras, é importante lembrar que todo mundo que está buscando precisa completar alguma tarefa. Ele precisa de conhecimento a respeito de alguma coisa e ele traduz essa tarefa dele numa forma verbal, passando pela necessidade de informação. Para ele resolver a tarefa, ele tem uma necessidade de informação. Para ele buscar, ele precisa transformar numa forma verbal, aí sim a máquina de busca aceita. O que pode acontecer? Por que a consulta pode ser mal formulada? Porque às vezes a tarefa está mal concebida, você não concebeu bem, falhou ao gerar uma necessidade de informação ou não conseguiu elaborar bem de uma forma verbal e depois, quem sabe até dessa forma verbal, seria, por exemplo, como capturar ratos vivos, como que você joga na consulta. Eu falei até que a forma verbal é a consulta, na verdade a forma verbal aqui pode ser uma pergunta, por exemplo, e depois eu jogo somente as palavras-chave aqui embaixo. Mas, na verdade, eu também poderia buscar por todo como capturar ratos vivos. A máquina de busca hoje provavelmente responde melhor a pergunta do que se eu colocar somente armadilha rato. Então, tem essas duas opções. Falando da recuperação booleana, o modelo booleano é o mais simples modelo a partir do qual se pode buscar em um sistema de recuperação de informação. Consultas são expressões booleanas, exemplo, César e Brutus. Então, na verdade, tem um AND aqui, um conector lógico. Então, isso aqui vira uma expressão booleana, já que tem o operador lógico de inclusão, que é o AND. A máquina de busca retorna todos os documentos que satisfaçam a expressão booleana. Então, assim, se eu estiver usando o operador conjuntivo, que é o AND, ele tem que achar termos, documentos que tenham tanto Caesar, nesse caso, quanto Brutus. Se eu estiver usando o operador lógico OU, que é a disjunção, então serviria qualquer um dos dois. A máquina de busca retorna todos os documentos que satisfaçam essa expressão, como eu tinha falado. Tem uma perguntinha aqui, o Google utiliza um modelo booleano?
ele tenta primeiro encontrar documentos que tenham todos os termos. Mas caso ele não encontre bons resultados, que ele considere bons, a máquina considere bons, ele vai buscar mais. Então ele abre mão da inclusão de todos os termos, caso com todos os termos não se obtenham bons resultados. Falando então agora do índice invertido, que é a principal estrutura de dados, que é utilizada em máquinas de busca, porque é o que permite a indexação de texto. Aqui a gente vai falar muito exemplo em cima das obras de Shakespeare, porque essa é a nossa coleção simulada, é a coleção de brinquedo que é tratada didaticamente no livro do Hagavan, portanto nós vamos seguir aqui. Vamos lá. Então, isso aqui é um índice invertido. Ó. Lá nas peças de Shakespeare, você vai encontrar a palavra Brutus, a palavra Caesar, a palavra Calpurnia. E aí, o que é o índice invertido? Para cada termo T, aqui eu tenho os termos, por exemplo, né? Armazenamos uma lista de todos os documentos que contenham T. Então, por que é um índice invertido? Assim como um documento ele é uma lista de termos, se você inverter, para cada termo você vai ter então uma lista de documentos. Ou seja, imagine uma coleção. A coleção é uma lista de documentos. E cada documento é uma lista ordenada de termos. Invertendo, o que a gente teria? Um índice invertido, que é para cada termo eu tenho agora, ao invés de ter uma referência de documento, eu ter lista de termos, eu tenho para cada termo uma lista de documentos. Então o que significa? Termo Brutus significa o quê? É um termo que foi encontrado no documento 1, no documento 2, no documento 4. Esses documentos aqui são as obras de Shakespeare. Não nos interessa agora olhar para elas, mas é fato que a palavra Brutus acontece em todos esses documentos. Assim como a palavra Caesar acontece em todos esses, Calpurnia nesses. Então nós temos duas partes. A primeira parte é a do dicionário, ou seja, a lista de termos. E a segunda parte são as listas invertidas, ou os posting lists, que são, para cada termo, uma lista de documentos onde esses termos ocorrem. Então esse é o índice invertido. A construção do índice invertido, aqui em 4 etapas, funciona da seguinte maneira. Coletar os documentos a serem indexados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um documento, aqui eu tenho outro, nessa caixinha. O que mais? Tokenizar o texto, fazendo com que cada documento torne-se uma lista de tokens. Então, se o documento, como eu tinha falado, é uma lista de termos, primeiro a gente precisa encontrar os tokens e aí transformá-los numa forma nominal, que é o que vai acontecer aqui embaixo. Então, por exemplo, eu consegui retirar a palavra friends aqui de cima. Então, foi encontrado aqui o token friends. Ele vai, naturalmente, eliminar pontuação. Então, a próxima palavra é romance, depois tem countryman, e aí aqui já é do segundo documento. Então, eu preciso emitir essas listas de tokens, mas, claro, associando com o documento que eu estou tratando. Na terceira fase, realizar o processamento linguístico produzindo uma lista de tokens normalizados, que serão os termos. A gente vai falar um pouco sobre essa diferença de token em termo depois. Mas imagina só, agora esses tokens aqui de cima, se eles tiverem, por exemplo, uma letra maiúscula, alguma coisa no plural, eles vão ser normalizados. Por quê? Quando eu buscar por romance ou por roman, tanto faz, eu queria os mesmos resultados. Então eu preciso normalizar. Tanto normalizar os termos, os tokens da coleção, quanto depois normalizar os termos da busca. Senão depois eu normalizo romance para roman, e depois na hora de buscar alguém busca romance e nunca vai encontrar. Então tudo que for normalizado tem que ser feito tanto para a coleção quanto para o que é buscado. Última etapa, etapa 4, indexar os documentos onde cada termo ocorre criando seu índice invertido, consistindo de um dicionário e listas invertidas. Então tem aqui uma palavra countryman, eu tenho que saber que ela aconteceu no documento 1 e tenho que continuar aqui avaliando todos os termos, porque uma hora countryman aparece de novo em um outro documento. Então eu vou registrar que ela também tem esse outro documento. Vamos falar um pouco como isso ocorre. Tokenização e pré-processamento. Aqui nós temos um exemplo. Olha,
I didn't enact Julius Caesar, dois pontos. E assim por diante. Olha como é que ele ficou tokenizado aqui nesse pré-processamento. Então, o I, o maiúsculo aqui, ele ficou minúsculo, não tem mais pontuação, tirou o plural. Então, é assim que foi normalizado nesse caso. Aí, o que acontece? O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que parsear cada um desses documentos. Então, parsear a coleção inteira. Quando eu estiver no documento 1, cada termo que eu encontrar, eu vou emitir uma dupla. Uma dupla termo e D de documento. Termo e D de documento. Eu vou só emitindo, E eu vou gerar esse arquivo temporário. Na verdade, você vai gerando em memória, e a memória, na hora que ela encher, você gera isso, bota isso para o arquivo. E assim por diante. Ele não para mais. Você imagina que eu poderia ter zilhões de documentos aqui, e eu vou fazer isso para todos e vou gerar N listas dessas que vão ser escritas no disco. Então, à medida que enche a memória, escreve no disco. Então, o I apareceu aqui no documento 1, o did apareceu também no documento 1, e assim por diante, até o me aqui, olha, que apareceu no documento 1. O próximo que eu vi foi o so. O so aconteceu no documento 2. O let aconteceu no documento 2. E assim por diante. Ah, mas isso aqui é arquivo invertido? Não, espera, eu estou falando só da forma de geração do arquivo invertido, do índice invertido. Também conhecido como arquivo invertido. A partir dessa lista é necessário fazer a ordenação e a agregação. Na verdade, apenas a ordenação no primeiro momento, né? Depois que a gente vai agregar. Então, olha só, por que eu ordenei? Porque eu quero agora que se Brutus tivesse acontecido duas vezes, eu quero que eles aconteçam, eu quero ver a palavra Brutus uma na frente da outra. Então, agora, começando aqui com a letra A, é uma ordenação lexicográfica, até aqui, no caso, a letra W. E aí agora, naturalmente, eu já tenho aqui ambitious, que não era do primeiro documento, era sim do segundo. Ele que foi o primeiro termo. Seguindo, agora sim, a gente consegue gerar já o arquivo invertido. Então, o que nós temos? Aconteceu um novo termo aqui em cima. Então, o termo que eu estou lendo é ambitious. Ambitious, eu sei que aconteceu no documento 2. Então, ambitious já existe no meu vocabulário? Já existia? Não. Então, ele vai ser inserido e o número de vezes que ele ocorre na coleção vai aparecer aqui na frente. Então, foi uma vez. Eu acabei de ver ele uma vez, então, primeiro o número que vai entrar aqui é o número 1. E aí vai ter um apontador para a lista de postings do ambitious. E aí, como ele aconteceu aqui no documento 2, aqui também ele vai ser registrado, documento 2, tem uma ocorrência do termo ambitious. Bem, aí o próximo termo que tem aqui na frente é o be. Ah, então não tem mais nenhuma ocorrência na minha coleção do termo ambitious. Então eu já fecho a lista aqui, o posting list aqui do ambitious. Então, na verdade, você pode pensar que, em geral, tudo que é do vocabulário está na memória principal, porque o vocabulário não vai crescer tanto. Já os postings lists vão estar em memória. Tipicamente, é claro que na prática não é bem assim, porque a gente pode querer um cache das listas de postings mais utilizadas em memória, por exemplo. Tá? Mas tipicamente isso aqui, olha, forma um arquivo invertido. Então, na verdade, esse ponteiro aqui, ele é para a primeira posição do arquivo. O próximo ponteirinho aqui, ó, seria para uma posição, um offset do arquivo. Aí o terceiro para uma outra posição do arquivo. Ou, se os arquivos forem ficando muito grandes, você também quebra esse arquivo e agora o próximo ponteiro vai ser para a posição 1 do arquivo 2. Então, essa é a dinâmica, né, de vocabulário e arquivos. Acontece uma situação que é, por exemplo, aqui no Brutus. Então, quando eu chego no BI, aconteceu somente um documento, eu vou e fecho a lista do BI. Mas aí vem o Brutus. Então, Brutus é a primeira vez que ele vai ser inserido aqui no vocabulário. Inicialmente, ele vai ter o valor 1 aqui, e eu vou ter que ele aconteceu no documento 1. No entanto, a próxima palavra é Brutus. Então, significa que eu não vou fechar a lista de postings do Brutus, porque aconteceu de novo. Então, eu incremento esse valor aqui para 2, ou seja, isso aqui é a ocorrência dele na coleção. Ou seja, em quantos documentos Brutus aconteceu. Como eu já vi ele aqui em 2, já estava em 1 antes. E aí eu vi ele de novo acontecendo, então foi para 2.
E aí, já que aconteceu em um outro documento, eu vou ter que registrar aqui na frente também onde esse outro documento aconteceu. Então a lista do Brutus não é só uma entrada única, agora já são duas entradas. E isso vai acontecer para alguns outros termos também da coleção. E claro, aqui é um exemplo, uma ilustração, e na vida real esse número aqui é muito grande. Imagina você passeando uma coleção da língua portuguesa, quantas vezes a palavra o, a palavra de, do, a, que são stop words, quantas vezes elas vão acontecer? Praticamente elas acontecem em todos os documentos. Então, para a palavra o, por exemplo, você teria aqui basicamente a lista de todos os documentos. A gente vai falar mais de stop words, mas estou só ilustrando que essa estrutura de dados pode ficar muito grande. Então nós temos, como eu falei, de um lado temos o dicionário com os termos e os seus contadores. Então o contador é uma propriedade do dicionário. E aqui nós temos também os ponteiros. Então eu tenho que armazenar no dicionário essas duas informações. Primeiro, em quantos documentos eu tenho. E também eu tenho que armazenar os ponteiros, ou seja, qual é a posição no arquivo que está a lista de ocorrências do Ambitious. E aqui, por outro lado, né, a lista de IDs de documentos estariam armazenados no arquivo invertido. Aqui a separação melhor, né? Um lado um dicionário, do outro lado as listas invertidas. Do dicionário eu quero também saber qual o tamanho dessa lista, porque eu vou precisar percorrê-la, então eu tenho que saber esse tamanho, e eu quero saber o apontador também. Eu preciso saber onde começa a lista do Calpurnia. Não é? Então, se tudo isso fosse um arquivo só, eu precisaria saber os offsets desse arquivo. Se são vários arquivos, eu tenho que saber também qual é o ID desse arquivo, o nome desse arquivo, e também tem que saber a posição, que é o offset daquele termo, porque esse arquivo poderia ter vários termos lá dentro. Ser, na verdade, a lista invertida de vários termos. Então vamos lá. Falando um pouco de processamento de consultas booleanas agora. Uma consulta booleana, na verdade, é onde a gente pode usar os operadores AND, OR, NOT, são os três operadores aí das consultas booleanas, e que os principais, né, mas eles na máquina de busca é os que são utilizados, e ele visualiza documentos, cada documento como um conjunto de termos. Na verdade, é a mesma estrutura de dados. Nós estamos falando agora de como recuperar. Modelo preciso. Documentos casam a condição ou não casam. Então o ranking aqui não faz muito sentido numa consulta booleana. A consulta booleana ou aquele documento faz parte do conjunto resposta ou não faz. Então é utilizado por muitos sistemas profissionais, foi utilizado durante muito tempo. Quando você vai na biblioteca buscar um livro e tem um sisteminha lá, ele está fazendo uma consulta booleana. Advogados usavam para pesquisar as leis também. Então foi muito útil. Quando a gente pesquisa um e-mail, ou mesmo na intranet da empresa, normalmente é a consulta booleana. Se aquele termo ocorre no documento, ele acha, se não, ele não acha. Aqui um exemplo de uma ferramenta comercial, né, que foi bastante utilizada durante 30 anos, mas deixa eu passar mais rápido. E aqui um exemplo de uma consulta conjuntiva, ou seja, que tem um AND com dois termos. Então considere lá essa consulta sendo Brutus e Calpurnia. Para encontrar todos os documentos que respondem à consulta no índice invertido, o que a gente vai ter que fazer? Encontrar a palavra Brutus no dicionário, recuperar a lista de postings do arquivo de postings relacionada à palavra Brutus, fazer a mesma coisa com Calpurnia, recuperar a sua lista do arquivo de postings também, e aí fazer a interseção das duas listas. Por que interseção? Porque a busca é conjuntiva, porque eu tenho um AND. Retornar a interseção para o usuário. Então esse é um algoritmo da busca conjuntiva. Se eu estivesse falando da busca OR, a disjuntiva, então nessa fase 5, ao invés de fazer interseção, faria união, porque qualquer ocorrência de quaisquer dos dois termos responde à minha consulta. Então aqui a interseção de duas listas, né? Basicamente esse é o algoritmo. Ele começa com um conjunto resposta vazio, enquanto qualquer uma dessas listas não tiver chegado ao final, porque quando uma chegar ao final já pode parar, não vai ter mais interseção. Então faça o seguinte, se o ID de documento da posição P1 for igual ao ID de documento da posição P2,
sendo que as listas P1 e P2 começam apontando para os seus primeiros elementos, e lembrando que essas listas estão ordenadas. Então faça o quê? Adiciona ao conjunto resposta o documento que foi encontrado. Então, porque esses documentos foram iguais, eu estou adicionando um deles. No caso, eu peguei o de P1, mas é a mesma coisa que o P2, tanto é que eles foram iguais. Aí o que tem que fazer? Andar para o próximo documento da lista de postings. Então o P1 vai se apontar, na verdade, para o próximo documento da lista de P1. E o P2 também, porque como deu match, então tem que andar agora com os dois. Agora, se essa condição não for verdadeira, ou seja, ele não encontrou, então o que eu tenho que fazer? Verificar qual é o menor valor deles e andar somente com o menor. Então, se o ID de documento do P1 for menor do que o ID de documento do P2, eu vou andar com o P1. Se não, como eles não são iguais, significa que o P2 foi o menor valor. Então eu vou andar com o P2. E aí, quando ele sair daqui, ó, né, desse while, porque chegou no final de uma das listas, então ele retorna o conjunto resultado. Se a gente estivesse falando de otimização de consultas, para consultas maiores, então eu tenho aqui uma consulta conjuntiva, mas com 3 termos, tá vendo? Qual a melhor ordem para processar essa consulta? Então, o primeiro ponto é o seguinte, olha, aqui eu tenho exemplo das listas ordenadas, tá vendo que elas estão ordenadas? Se não tivesse ordenadas, não dava para usar esse algoritmo que eu apresentei, mas como elas estão ordenadas, é possível. Então, a primeira coisa otimização simples e efetiva, processo em ordem crescente de frequência. Então, como a lista de Caesar é menor do que a de Calpurnia, que é menor do que a de Brutus, eu vou pegar Caesar e Calpurnia. Vou fazer elas primeiro, porque aí meu conjunto resultado fica menor e a chance de chegar ao final dessa lista mais rapidamente é maior. E aí com fazer menos comparações também. Então, comece com a menor lista de posts e continue eliminando. Nesse exemplo, primeiro Caesar, depois Calpurnia e depois Brutus. Então, aqui é o algoritmo da interseção. Então, eu tenho aqui os termos. Eu vou fazer a ordenação por frequência. Então, na verdade, os termos aqui são os termos da busca. E eu tenho eles aqui, T1. O termo vai representar, no caso, os 3 ordenados. Aqui os N, né? Mas todos eles ordenados por tamanho. Então, ele pega aqui o primeiro, a lista de postings do primeiro termo, que apareceu aqui, que é a menor de todas, e ela já vira resultado. Aí o que acontece? Ele vai pegar o próximo, esse rest está pegando o próximo, não todo o resto. Pegou o próximo e jogou para termos. Enquanto essa lista de termos for diferente... não, na verdade, mentira. O termos aqui, ele pegou todo o restante, sim. Então, ele só separou o primeiro em result e todo o restante foi para termos. Então, enquanto o termos for diferente de null, então, enquanto tiver mais algum termo lá para buscar e também o resultado for diferente de nulo, por quê? Porque o resultado também pode acabar zerando, pode não haver interseção nenhuma. Então, se tiver, ele já iria sair. O que é para fazer? O resultado vai receber a interseção do resultado parcial que eu tenho, que no caso foi da minha primeira lista, com os postings do próximo, que é o primeiro da lista de termos, que é o que restou aqui depois de retirar o primeiro. Então aqui, na verdade, ele pegou a primeira entrada, que está em result, e a segunda entrada, o segundo termo, que está à frente do vetor de termos. E fez o quê? Fez a interseção dos dois. Esse intersect aqui é, na verdade, aquele outro algoritmo que a gente viu, que é esse daqui. Então, ele agora recebe 2 entradas, tá vendo? E aí ele vai fazer a interseção e responder com o resultado. Esse resultado, então, fica armazenado aqui. E o termos agora precisa ter o restante dos termos. Então, como eu tenho só 3 termos, ele agora pegaria o terceiro termo e ia fazer de novo aqui. Ó. O resultado novo vai ser o resultado parcial que eu tenho com a interseção dos 2 primeiros termos, agora fazendo a interseção também com o terceiro termo. E o que der vai acabar sendo o resultado final, porque a lista de termos vai chegar ao final. E aí ele vai sair aqui desse while e vai retornar o result. Então, quer dizer, com isso a gente está fazendo a interseção 2 a 2
de cada um das listas dos termos da consulta. Isso no caso de uma consulta conjuntiva. Além da busca por termos, o que a gente ainda vai explorar, a busca por frases. Então, por exemplo, a ordem aqui é importante. Ou mesmo a proximidade, ou seja, eu quero universidade próximo de Ouro. Então, a proximidade máxima de 2, por exemplo. Então, só posso ter 2 termos no meio das palavras universidade e Ouro. Então, isso aqui é uma coisa, a busca por frase, isso aqui é outra, que é a busca por proximidade. Aqui, nesses dois casos, é importante ter informação de posição de termos no documento, porque até então a gente não armazena. A gente armazena apenas que tem aquele termo em um documento, mas a gente não armazena as posições que esses termos ocorrem nos documentos. Falando de tarefa de RI, além da busca booleana, e que na verdade hoje ela não é tão utilizada, né, a gente ainda vai ter que tratar, muitas vezes, para muitos problemas, a gente tem que agrupar os documentos, então é fazer clusters dos documentos mais similares. Dado um conjunto de documentos, eu preciso agrupá-los de acordo com seus conteúdos. Isso é um problema também de recuperação de informação. A classificação, que é, dado um conjunto de tópicos e um novo documento decida a qual ou a quais tópicos pertence. Então é classificar. Classificação, quando a gente tem tópico, aí a gente, no fundo, não está agrupando, está classificando. Porque um documento tem que ir para uma categoria, para uma classe. O agrupamento não. Você não tem o rótulo da classe no primeiro momento, você não tem nem a classe. Muitas vezes os algoritmos de agrupamento vão precisar do número de clusters, de grupos, não é? Mas ele não tem rótulo de classe. Se tiver, é um problema de classificação. E, por fim, um problema muito importante que a gente vai precisar tratar é o ranking, a gente vai falar logo dele. Então, é possível aprender como melhor ordenar um conjunto de documentos. Ou seja, eu não quero a consulta booleana, eu quero que ele ordene os resultados. Porque eu não quero ter muitos resultados ou não ter nenhum, o que acontece muito com a busca booleana conjuntiva ou disjuntiva. Né? O problema do escassez ou banquete. Eu faço uma consulta booleana com AND e aí eu não acho nada, mas se eu faço com OR, eu acho todos os documentos. Então nenhum nem outro funciona. É preciso ordenar, criar o ranking. Então é isso.